Saúdo os irmãos com a graça e a paz, amém? O Senhor possa nos abençoar, possa nos conduzir na compreensão, no entendimento da sua palavra. Pedir que os irmãos abram suas Bíblias em 1 João capítulo 3. Diz assim: Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica de tudo que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para ele se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso se manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, assassinou seu irmão, porque as suas obras eram más, a de seu irmão justa. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Até aqui, meus irmãos, aí depois a gente vai, no decorrer da mensagem, a gente vai ler até o verso 24. Irmão João, ele já inicia destacando: veja com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Ele nos convida, irmão, a contemplar esse grande amor que não apenas nos perdoa, mas nos adota como filhos. Veja como é que o João ele inicia, irmão, esse capítulo falando de amor. Veja que grande amor de Deus. Você parou para pensar, irmão, quanto isso é maravilhoso sermos chamados filhos de Deus? Não só adoradores, mas filhos. E Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, irmão, em Cristo Jesus, Ele nos adotou como filhos. E isso tem que nos encher de alegria, porque isso, irmão, é um privilégio. Ser filho de Deus, ter uma identidade, dizer, eu sou filho de Deus. Porque Deus me adotou em Cristo Jesus. Esse, irmão, é um grande privilégio. Pense sobre isso, essa grande maravilha que temos, irmão, de sermos chamados filhos de Deus. A palavra do Senhor nos convida a se deleitarmos nele. Ele nos convida a buscarmos Ele, a viver e ter comunhão com Ele. Assim, irmão, como o filho tem comunhão com o Pai, assim nós temos que ter comunhão com o nosso Deus, porque Ele é o nosso Pai e somos filhos dEle. Mesmo o mundo nos odiando, mesmo o mundo não entendendo isso, nos perseguindo, mas lembre, irmão, que Deus, Ele nos ama. Somos filhos de Deus. Por que o mundo nos persegue? Porque o mundo não entende. O homem carnal, ele não entende essas coisas. Ele não entende. Mas, irmão, o Filho de Deus, ele tem que entender isso. Que ele é filho de Deus, é amado por Deus. Se somos filhos de Deus, irmão, também, irmão, temos o quê? Todo o direito como filhos. Deus ama, Deus cuida. Assim como o pai, ele zela pelo seu filho, ele ama o seu filho, ele cuida.
Então isso tem que encher, irmão, nosso coração de uma grande alegria, de dizer: Senhor, obrigado por ter me adotado como filho. Obrigado por me dar uma nova identidade. Antes eu era inimigo de Deus, agora eu sou filho. Irmão, isso a igreja tem que se alegrar, temos que encher nosso coração e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, porque quem eu sou? Sou um pecador miserável, mas pelo amor, irmão, de Deus, pela sua graça e sua misericórdia, pelo seu Filho amado Jesus Cristo, Ele nos deu uma nova identidade como filhos de Deus. Isso tem que ser, irmão, a nossa alegria do dia a dia. Olharmos para a palavra de Deus e se deleitarmos nisso, que somos filhos do Altíssimo, somos filhos de Deus. E isso tem que preencher todo o vazio que há no nosso coração. Quando acharmos que ninguém nos ama, quando acharmos que as pessoas nos odeiam, lembre, você é amado por Deus. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele te ama, você é filho dEle. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que tem o seu Jesus Cristo como seu Salvador, irmão, esse foi adotado como filho diante de Deus. Então, irmão, se isso não alegra o seu coração, o que vai alegrar? Então isso tem, irmão, que encher o nosso coração de alegria. E nós, como filho de Deus, irmão, precisamos também adotar algumas coisas, como filhos, como filho de Deus. Nós temos algumas regras para nós seguirmos. Não é só porque somos filhos de Deus que temos de viver de qualquer jeito, não é assim. Então, mas esse texto é um texto bem longo, é um texto que dá de tirar várias lições. Cada pessoa pode tirar uma lição diferente, mas eu queria pensar um pouco sobre que eu preparei aqui. Nosso primeiro ponto, irmão, é esse: o amor de Deus nos concede identidade de filho. É o que fala no versículo 1 e 3. Fala assim: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica de tudo que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Mas vejamos quão grande é o amor de Deus. O apóstolo João chama a atenção dos crentes para olhar e avaliar a grandeza do amor do Pai e tratar desse amor eterno com alegria. É um amor de Deus, um amor sacrificial, gracioso, ativo, um amor íntimo. Esse é o amor de Deus para com os seus filhos. Não é um amor separado, mas um amor íntimo. Um pai que conhece seu filho, um pai que tem prazer de consolar seu filho, um pai que tem prazer de estar ao lado do seu filho. Então esse é o amor de Deus. Deus, Ele nos ama e nos dá, irmão, essa identidade de filhos de Deus. Então nós, como filhos de Deus, nós precisamos o quê? Se voltar para Ele, olhar para Ele e respeitá-lo, amá-lo, porque Deus nos ama. E o filho, ele tem o quê? Que amar o seu pai. Um filho tem o quê? Que respeitar o seu pai. Um filho tem que fazer o quê? Viver de acordo à ordem do seu pai. Todo filho, quando está na tutela do pai, ele tem que obedecer o quê? Ao seu pai. E como obedecemos o nosso Deus? Pela sua palavra, vivendo de acordo com a sua palavra, vivendo de acordo com a sua vontade. Então isso, irmão, isso é ser filho de alguém. Isso é ser filho de Deus, é viver de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Então, a igreja é chamada para isso, para viver uma vida que agrada a Deus. Porque, irmãos, somos filhos de Deus. Temos uma nova identidade. Uma identidade que agora, irmãos, somos filhos do Eterno. Mesmo o mundo não nos conhecendo, somos conhecidos por Deus. Mesmo o mundo nos perseguindo, nos odiando, irmão, mesmo assim, lembre que o seu Deus, Ele te ama, que o seu Pai, Ele te ama, que Ele nunca vai te abandonar. Então, irmão, quando nós somos dotados como filhos, nós temos todos os direitos de um filho verdadeiro. No Império Romano era assim: quando alguém adotava alguém,
alguém vem de outra família, uma família adotava o outro. Então toda a dívida que aquele outro tinha antes, foi passasse para outra família, aquela dívida era cancelada. Então, o passado dele naquela família era cancelado. Agora ele fazia parte de outra família. Então começava tudo de novo. Então tudo que o filho daquela outra família que adotou tinha direito, ele também passava a ter direito. Assim, irmãos, somos nós, filhos de Deus. Deus nos adotou como filhos, herdeiros com Cristo Jesus. Então esse nos dá, irmão, o que? A alegria de adorarmos o nosso Deus, de vivermos como filhos de Deus, e não, irmão, vivermos uma vida triste, desanimados, como muitos cristãos vivem desanimados, como se Deus não amasse, como se o Pai tivesse abandonado. Não, Deus sempre, irmão, Ele está de braços abertos para ouvir o seu clamor, ouvir a sua voz. Então, filho, tenha essa comunhão com seu Pai, tenha essa comunhão com Deus, converse com Deus, tenha diálogo com Ele. E às vezes, irmão, a gente não tem esse diálogo com Deus, não tem essa intimidade com Deus. Assim, muitas vezes, na vida humana, quantos filhos que não conversam com seus pais, e nem pai conversa com os filhos, não tem esse diálogo, não tem esse afeto um pelo outro. Mas, irmão, o Filho de Deus, ele precisa viver uma vida voltada para o Pai, amando, clamando por Ele, sempre tendo saudade dEle, de estar nos braços dEle. Irmão, essa é uma vida de um filho. Se você é filho de Deus, se você crê em Jesus Cristo, se você aceitou Jesus como seu Salvador, você é filho. Então você agora, irmão, tem uma nova identidade, você agora é filho de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestado o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Porque grande amor de Deus para conosco, mesmo ainda não sabemos como seremos, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Um corpo de glória, uma vida santa, uma vida pura, o pecado ficou para trás. Então uma nova vida, uma vida eterna, uma vida que nunca mais haverá dor, tristeza, rancor, mas sim, irmão, alegria eterna. E isso é o que o Senhor dá para os seus filhos, a vida eterna, o perdão eterno. Então, irmão, Deus, Ele tem que ser adorado. Possamos analisar, pensar, nós como filhos de Deus, como é que está o nosso relacionamento com o nosso Pai? Como está a nossa vida diante de tantos problemas e dificuldades? Para onde nós buscaremos socorro? Primeiramente, quando o problema vem, para onde corremos? Muitas vezes, irmão, corremos para os braços de outras pessoas, mas não corremos diretamente para Deus. É Ele que é poderoso, é Ele que é o nosso Pai, Ele que é o nosso Consolador, é nele que temos vida. Então corra para os braços de Deus, não tenha medo, não tenha medo. Deus, Ele te ama, Deus, Ele ama. Então, irmão, nós como filho de Deus, precisamos se voltar para Ele. Qualquer que nele tenha esperança, purifica a si mesmo, como também Ele é puro. Para entrarmos na família da fé, irmão, temos que ser puros, temos que andar verdadeiramente com Cristo e nascer de novo. Essa família da fé, irmão, para não entrar nós precisamos ter mudança, nascer de novo. Assim como Nicodemos, ele falou, tem que nascer de novo. Temos que ter uma nova identidade. Como está a nossa vida? E nós precisamos, irmão, pensar esse grande amor de Deus e precisamos ser puros. Puro porque Ele é santo. E os seus filhos têm que viver em santidades. Seus filhos têm que viver de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus mandamentos. E nós muitas vezes falhamos nisso, pecamos nisso. Muitas vezes deixamos Deus de lado. Mas mesmo assim, irmão, pelo seu amor, pela sua graça, sua misericórdia, Ele nos torna de volta para Ele. Que não sejamos, irmão, como um filho pródigo. Pega as suas coisinhas e sai para longe do Pai. Não faça isso. Mas, irmão, fique na casa do Pai. Fique louvando a Deus, servindo a Deus, porque você é filho dEle. E quantas vezes, irmãos, muitas vezes passa em nossa cabeça deixar a casa do Pai.
Quantas vezes pensamos em deixar Deus de lado e esquecemos que o amor de Deus nos concede a identidade de filhos. Esquecemos muitas vezes que somos filhos de Deus, que somos filhos do Altíssimo. Irmãos, precisamos pensar sobre a nossa vida. Eu, como filho, como estou agindo com meu Pai, com meu Deus? Estou tendo conversa com Ele? Eu tenho um prazer nele? Eu tenho um amor por Ele de verdade? Meu coração se alegra quando estou na presença dEle? Então, irmão, você é filho de Deus. E outra coisa, irmão, que um filho de Deus ele precisa estar, o filho de Deus ele não vive na prática do pecado. Então, primeiro Deus, ele nos adota como filho, nos dá uma nova identidade como filho. E esse filho precisa viver de acordo com essa palavra. O filho de Deus, ele não vive mais na prática do pecado. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós estamos em Cristo, adotado como filho de Deus, uma coisa tem que deixar de lado, é o pecado. O pecado, ele não tem mais que ser o nosso prazer, mas o pecado, irmão, ele tem que ser o nosso inimigo. Ó, versículo 4 e 10 vai falar assim, ó: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados. Nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E nisso se manifestou o Filho de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então veja aqui, irmão, ele dá aqui uma lista de que o Filho de Deus ele não pode viver na prática do pecado. Porque o pecado ele é destruidor. O pecado ele nos dominava antes de nós aceitarmos Cristo. Antes de nós, o Senhor nos chamar, nós vivíamos no pecado. Nós éramos escravos do pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Então, o que tem encher nosso coração, nossa alegria daqui para frente agora é viver uma vida pura, uma vida diante de Deus. Viver lutando contra o pecado. Lutando contra o pecado todos os dias. O pecado, irmão, ele é traiçoeiro. Não podemos se associar com o pecado. Não podemos conversar com o pecado, ser amigo do pecado, mas temos que fugir do pecado. Porque, irmão, é ele que nos leva o quê? Para bem longe de Deus. O pecado, ele é a transgressão da lei. O pecado, ele transgride a lei de Deus. O pecado leva o homem para distante de Deus. E o Filho de Deus, que tem uma nova identidade como Filho de Deus, esse homem, essa pessoa, ela tem que viver não na prática do pecado, mas na prática do amor, da justiça de Deus. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei de Deus, irmãos. Então nós, como filho de Deus, temos que ser filhos obedientes, temos que fugir das coisas que vão contra a palavra de Deus e não se associar a isso. Então, nós como filhos, irmão, de Deus, não podemos viver no pecado. O pecado é algo que não agrada a Deus. Porque, irmão, quem vive pecando, essa pessoa é chamada filha do diabo. Se somos chamados filho de Deus, adotados em Cristo Jesus como filho de Deus, uma nova identidade, nós não podemos mais querer, irmão, imitar o mundo, imitar os filhos do diabo, porque os filhos de Deus agora, eles são chamados para viver em santidade, viver uma vida pura, uma vida reta. Porque a palavra diz o quê? Aquele que vive pecando é filho do diabo. E nós, irmão, não somos mais filhos dele. Nós não pertencemos mais a este mundo, no qual ele domina, no qual ele faz o homem pecar. Mas agora somos filhos de Deus, irmão, e temos que ter a certeza da salvação em Cristo Jesus, de que somos filhos amados de Deus.
em Cristo Jesus. Não que merecemos, porque somos falhos, pecadores, pecamos todo dia contra o nosso Deus. Mas em Cristo Jesus, irmão, Deus nos perdoa, Deus nos purifica e nos torna puros. Então não tem inveja do pecado, não tem inveja de quem vive no pecado, de quem vive uma vida que não agrada a Deus. Não se une a isso, mas fuja, porque isso pode, irmão, levar você a uma vida que não agrada a Deus. Irmão, então, para tirar o pecado que tem, Deus manifestou seu Filho para destruir a obra do diabo. Então o diabo ele não tem autoridade sobre o Filho de Deus. Não tem autoridade, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Então, irmão, se repousa nisso, se alegra nisso, de ser filho de Deus e fuja do pecado. Fuja do pecado, que o pecado ele não vai ser mais o nosso prazer. Mas, irmão, se pecarmos, que seja um deslize. Se cairmos, vamos se levantar. Se cairmos, vamos levantar, buscar a Deus e não se afastar, não ter vergonha. Não fazer como Adão quando pecou, se escondeu de Deus. Mas quando isso, irmão, acontecer, vamos chegar para o dia do nosso Pai e dizer: Senhor, eu pequei. Eu pequei contra a Tua palavra, eu pequei contra Ti. Mas a Tua palavra diz que eu sou Teu filho, Senhor. Irmãos, quem é filho sempre vai ser filho. Então, se você ainda tem dúvida que não é filho de Deus, pare para pensar. Você é filho de Deus, tem que se alegrar em Deus. Você é chamado para viver uma vida diferente, uma vida santa, uma vida que agrada o nosso Deus. Se você luta contra o pecado todos os dias, se você luta todo dia contra o pecado para não pecar, você, irmão, quer agradar a Deus. Então, irmão, o Filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. Então, se você é filho de Deus, irmão, fuja do pecado. Nisso manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Outro ponto aqui, irmão, que vai ser falado aqui é sobre o amor. O Filho de Deus, ele precisa viver longe do pecado, fugir do pecado, mas também ele vai precisar amar. Essa é a marca do cristão, irmão. É amor. É nosso outro ponto aqui. Fala assim: o Filho de Deus deve amar os seus irmãos. Verso do 11 ao 18. Fala assim: porque a mensagem que ouvi desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, assassinou seu irmão, porque suas obras eram más, e a de seu irmão justa. Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Vós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. E nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinho, não amemos de palavras e nem de língua, mas de fato, de verdade. Irmãos, João ele relembra os mandamentos que nós amemos uns aos outros. Então, nós como filho de Deus temos que viver o que, irmão? Em obediência e amar. Se nós não amarmos, irmão, não temos como dizer que somos filhos de Deus. E quanto a gente tem visto essa palavra amor da boca para fora, mas o coração vazio. Não tem como dizer que ama só da boca para fora, irmãos. Quem ama, ele cuida. Quem ama, ele quer estar perto. Quem ama, ele quer zelar. E muitas vezes, irmão, fechamos o nosso coração quando vimos o nosso irmão passando por necessidade. Mas se nós somos filhos de Deus, se Deus é amor e temos que amar, então temos que mudar o nosso coração. O nosso coração, irmão, ele é duro. Às vezes ele é duro.
E às vezes, irmão, isso atrapalha a nossa caminhada como filho de Deus. Atrapalha a nossa vida como filho de Deus. Então, temos que amar. Ame, não somente da boca para fora, mas cuide do seu irmão. Então, irmão, é uma família. Uma família, ela é grande. Numa família tem pessoas de todo jeito. Tem gente que é calmo, tem uns que é mais agoniado, tem outros que é mais zangado. Então, é a família. Mesmo ele sendo zangado, mesmo ele não te agradando, ele é seu irmão. Então nada vai tirar dele a identidade de dizer que é seu irmão. Então o pai é o mesmo. Então temos que aprender a amar as pessoas, a conviver com as pessoas. Mesmo, às vezes, a gente não concorda com muitas coisas. Ah, o irmão brigou comigo, o irmão falou isso comigo. Mas é a família. Não tem essa família, enquanto você vai, tem irmão que é assim, irmão briga, irmão discute, mas, irmão, o importante disso é se voltar, é pedir perdão um ao outro. Irmãos, se eu ferir alguém, se eu sentir que ferir alguém, peça perdão, peça desculpa. Nós, como família de Deus, temos que ter o quê, irmão? Ter a alegria de poder perdoar nossos irmãos, porque Deus nos perdoa, Deus nos purifica. Se nós não perdoar nosso irmão, como é que vamos ser perdoados diante de Deus? Então, irmãos, nós como filhos de Deus precisamos amar. Se algum irmão de necessidade, se alguém puder ajudar, ajude com o coração alegre poder ajudar seu irmão, irmão. Não vamos fechar o nosso coração, quando muitas vezes fechamos o nosso coração para conta isso. Mas nós, irmão, como filhos de Deus, temos que amar nossos irmãos. O apóstolo João diz que Caim, irmão, é um símbolo do mundo que nos odeia. Sabe, Caim ele de Abel. Não porque Abel era mau, mas porque suas obras eram justas. Irmãos, e quantas vezes o mundo nos odeia, né? O mundo nos persegue, nos critica. Não é porque a igreja não é perfeita, a igreja tem seus erros, tem. Mas, irmãos, o mundo nos persegue porque o diabo ele tem ciúme. O diabo ele tem ciúme porque nós damos nosso amor para Deus e não para ele. E o que ele faz? Ele persegue a igreja, ele persegue o irmão, ele faz com que o irmão queira fugir de Deus. Mas, irmãos, nós sabemos que somos filhos de Deus, que mesmo o mundo nos odiando, mesmo a perversidade, o pecado, vir querer crescer no nosso meio, nós lembramos que somos filhos de Deus. Mesmo que o ódio está no nosso coração, temos que orar ao Senhor: Senhor, tira isso do meu coração, porque a tua palavra diz que eu tenho que amar o meu irmão. Se temos que amar até os nossos inimigos que nos perseguem, imagine nossos irmãos. Como é que fica? Se nós temos que amar, irmão, orar por aquele que nos persegue, também, irmão, temos que amar nossos irmãos. Se nós não conseguirmos amar os nossos irmãos, que conhecemos, que vemos todos os dias, como que vamos amar um inimigo nosso? É sem lógica. Então, primeiro, irmão, temos que amar a igreja. Temos que viver uma vida de comunhão com os outros. Temos que ter, irmão, alegria de viver amando um ao outro. Este é um texto bem longo, eu estou assim passando um pouco rápido por causa do tempo. Mas que a gente possa, irmão, sempre meditar na palavra de Deus e ver o quanto, irmão, Deus nos ama. Que somos filhos de Deus, que o filho de Deus tem que ser puro, fugir do pecado. Outra coisa, ele tem que amar o seu irmão. E outra coisa, irmão, que a gente possa observar aqui, é que o filho de Deus vive em confiança diante de Deus. Então o filho de Deus ele tem essa confiança, temos essa confiança. Assim como o filho, irmão, ele tem a confiança no pai, assim nós temos que ter confiança em Deus. Confiança em Deus. Mesmo o que fala aqui no verso 19 e 24. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos.
e fazemos diante dele o que ele é agradável. Ora, se o mandamento é este, que creamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, nós amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém. Irmão, mesmo quando o nosso coração ele nos condenar, Deus é maior do que nossas fraquezas. Quantas vezes, irmãos, somos mutilados por pecados que cometemos lá atrás? E esses pecados já pedimos perdão e o Senhor já perdoou. E aqui, lá no nosso coração, ele vem e relembra. E nós vamos que se mutila. Senhor, me perdoa por aquele pecado que eu cometi lá atrás. E quando Senhor, meu filho, eu já perdoei. Eu já perdoei seu pecado. Não fique se mutilando. Não fique se maldizendo. Será que Deus perdoou o meu pecado? Irmão, Deus perdoou. É o nosso coração, irmão, ele tem essa tendência de nos acusar, de nos fazer lembrar de pecados que cometemos, que se envergonhamos. Mas, irmão, nós pedimos perdão a Deus, e Deus perdoou. E quantas pessoas, irmão, vivem nessa vida? É crente, servo de Deus, mas carregam culpa no coração. Uma mágoa, uma tristeza, porque cometeu algo grave. Mas lembre, irmão, que Deus lhe perdoou. Que Deus ele perdoou, e o pecado que ele perdoou ele já não lembra mais. Então não vamos se mutilar, não vamos viver uma vida como se Deus não nos perdoasse, porque Deus ele é amor. Deus ele perdoa os nossos pecados. Então nós temos que ter essa esperança. É a esperança de que o Senhor nos perdoou, que o Senhor nos purificou, que o Senhor nos chamou para vivermos para Ele. Então, irmão, isso tem que acompanhar a nossa vida, o dia a dia. Quando a nossa mente, quando o nosso coração, irmão, nos acusar, lembre que somos filhos de Deus. Lembre que nós somos chamados para viver para Ele. Não deixe que a culpa lhe atormente. Não deixe que a culpa venha, irmão, deixar você triste, desanimado na caminhada. Mas, irmão, que Deus nos abençoe, que possamos viver alegremente, contentes na palavra de Deus. E que Deus, irmão, Ele possa nos abençoar. Que possamos sempre lembrar de que somos filhos de Deus, que o filho de Deus tem que viver em santidade, ser puro, que o filho de Deus ele tem que amar, e que o filho de Deus ele tem que ter a esperança em Cristo Jesus, a esperança de que o Senhor nos perdoou, nos purificou, e que o Senhor vai voltar, vir buscar o seu povo. E você faz parte dessa família, porque você tem uma nova identidade, que agora é filho de Deus. Então, irmão, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.